Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este vídeo, depois de muito tempo. E hoje eu quero trazer esse vídeo a respeito de versículos que nós entendemos errado. Às vezes, pessoas que apenas ouvem e depois saem defendendo, brigando por aquilo que apenas ouviram, mas não vai à fonte buscar verdadeiramente se de fato é real aquilo que ela está defendendo, sobre aquilo e como ela está defendendo. E hoje nós estamos vivendo em uma sociedade, principalmente no meio evangélico, as pessoas ouvem muito e defendem muito o que ouvem, mas não vão à fonte procurar se de fato é aquilo lá mesmo. E certamente algum desses versículos que eu vou citar aqui, certamente você tem esse entendimento ou já teve esse entendimento, e desde já eu peço a você que compartilhe o máximo que você puder, pois isso é de suma importância. A palavra de Deus deve ser dita verdadeiramente. Diogo, você está sendo um apologeta? Todos nós devemos ser. O primeiro texto é de Isaías, capítulo 41, versículo de número 6. É um texto que, por conta do seu versículo de número 6, no início, as pessoas pensam que se trata de algo, de uma união positiva. Pois o texto ele começa da seguinte maneira no versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Na verdade, o texto não está falando de uma união saudável, de uma união como nós sabemos, da união do corpo de Cristo. Mas, na verdade, essa união é uma união para ajudar a ter idolatria. Se você prosseguir a partir do versículo de número 7, você vai ver que o contexto é de ajuntamento, porém, a idolatria. E nós vemos que isso é um problema, a idolatria. Então, esse texto não se aplica na questão de trazer união saudável, mas é uma união para a idolatria, uma união que leva as coisas à decadência. Amém? O segundo texto que nós olhamos muito é Mateus 18, versículo de número 20. Quantos já ouviram? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E, na verdade, o texto não diz sobre essa questão. E se tiver somente uma pessoa? E se tiver somente você na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, orando? Deus não vai estar ali, não? Deus não vai estar naquele ambiente? É lógico que o texto não está falando dessa questão de Deus estar somente onde tiver 2 pessoas, mas o contexto é sobre disciplina, sobre a aplicação de uma determinada disciplina. Porque o texto começa dizendo, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda. Se teu irmão te escutar, você ganhou o teu irmão. Mas se ele não te escutar, leva a testemunha. Mas se essa pessoa não escutar, leve à igreja. E se ele não escutar a igreja, considere-o como um gentil e um publicano. E nós vemos que esse texto dá continuidade e fala, ó, tudo que ligado na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O conteúdo ali é sobre disciplina e não sobre culto. Não é ambiente de culto, é ambiente de disciplina. Lê lá, Mateus 18, versículo de número 20, começa ali no versículo de número 17 para você ver, só abrir sua Bíblia e começar a entender de maneira o que é deixar a Bíblia dizer. Tira os óculos do seu entendimento e se mergulhe na palavra de Deus, que é a melhor coisa que nós fazemos. E o terceiro versículo, que eu acredito que ele é muito dito, muito visto, é o capítulo 6, o versículo 33 de Mateus, aonde os discípulos estão todos afoitos, preocupados com o dia de amanhã, e Jesus começa a contar para eles, olha, será que o pai que veste o lírio, que são os perfeitos, eles até se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória, não ajudará vocês que são filhos? Jesus ele começa a trazer esse ambiente de explicação e fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. As necessidades básicas, Deus vai acrescentar. É só ler o contexto de todo o versículo que você vai entender, de toda a passagem. Você vai compreender que o texto não fala as demais coisas. Mas, Diogo, Deus não acrescenta? Deus dá sim. Deus dá tranquilamente, mas o texto não fala disso, não nessa concepção. O texto fala de necessidades básicas, as nossas necessidades, por conta que os discípulos estavam preocupados com os dias de amanhã. É só ler o texto, está no texto, para que você fale assim, Diogo, você está falando bobrinha. Só abre o texto, Mateus capítulo de número 6, abre aí, ó, Mateus capítulo de número 6 e o versículo de número 33, olha só, Mateus 6, versículo 33, olha só, versículo de número 28, começa aí, ó. E
quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Jesus perguntando para os discípulos: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com o que nós vestiremos? Versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuraram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Então o texto não fala demais. O texto fala essas coisas. Todas essas. Vamos começar a explicar, a emanar a palavra verdadeiramente o que ela fala. Amém? Jogo, mas qual é o outro versículo que nós entendemos e falamos errado? João, capítulo de número 6 e o versículo de número 68. Naquele sermão duro de Jesus, aonde os discípulos, muitos, começam a abandonar Jesus, vai embora, ele sai de fininho, e aí ele fala: Senhor, seu sermão está muito duro, o povo está indo embora, o que está acontecendo? E aí Jesus pega e fala: vai também, acompanha-os. E muitos dizem: mas Pedro disse: para onde vamos nós? Para onde vamos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Será que o texto diz isso? Vamos ver? Versículo de número 66, vamos começar? Capítulo de número 6, versículo de 66, vamos começar por ali. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? 68. Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Pedro não diz para onde. Pedro diz para quem. Não há pessoas. Porque o que compete com Jesus não é lugares, assim como disse o pastor Eliseu, mas são pessoas. São pessoas. Então, Pedro não disse para onde, para que lugar, não. Mas muitas pessoas trocam Jesus por um bar. Não troca Jesus por um bar, mas sim por pessoas que influenciam a estar lá, por uma conversa. Jesus, ele tem tudo para nos dar. Já está tudo preparado, mas para nós alcançarmos, nós precisamos abrir mão de muitas coisas que nos impedem de alcançar o que Jesus nos tem preparado para cada um de nós. Então, Pedro não diz para onde vamos nós, e sim para quem vamos nós. Eu acredito que muitos desses versículos a qual foram citados, você entendia de uma maneira errônea, ou você conhece alguém que entende de maneira errônea. Outro versículo, Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8 e 9. As pessoas pregam a dracma perdida, a dracma que se perdeu. Em nenhum momento a Bíblia diz que a dracma se perdeu. Não, a Bíblia diz que se ela se perder, a primeira coisa que faz é acender a candeia. Diogo, como assim? Capítulo 15, versículo de número 8 de Lucas. Abre aí, Mateus, Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8. Olha só, Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 8. Olha só. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? O texto não diz que ela se perdeu. O texto diz que se ela se perder. Então são coisas que são pequenos detalhes do texto, que nós ouvimos demais, as pessoas falarem repetidamente, mas nós não pegamos a Bíblia para ler. Mas às vezes você deve estar falando: Diogo, mas eu já peguei para me ler essa passagem e não entendi assim. Mas é porque você já ouviu tanto de uma maneira errônea que você acaba lendo de uma maneira errada, sem pausar, sem ver novamente se é realmente isso. Então a Bíblia não fala que ela se perdeu. A Bíblia diz que se ela se perder. Diogo, mas essa é a sua interpretação. Não, vai para o texto original, pelo grego.
Você vai ver como que se diz dessa maneira. Então são textos que nós precisamos ter essa boa hermenêutica no texto. É só ler, é só deixar a Bíblia dizer o que de fato ela quer expressar. É de fato fazer uma exegese. A exegese é nós extrairmos a verdade da Bíblia, do texto. A exegese é eu colocar a minha verdade no texto. É eu querer que o texto diz aquilo que eu penso. E na verdade não é dessa maneira. E qual é o outro texto? Para nós finalizarmos. 2 Coríntios, capítulo de números 3 e o versículo de número 6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não estude teologia. Não estude demais, senão você vai ficar frio. De fato, quem ora pouco, quem não jejuma, mas só estuda, não tem noção. Mas nós precisamos entender que o texto não fala sobre isso. Quando fala que a letra mata, está falando da lei escrita em pedras, da lei de Moisés. A lei de Moisés. Mas o Espírito, que nós vivemos a lei do Espírito, ela não tem condenação. Nós somos regidos por isso daí. Então não está falando de estudo da palavra. Até porque Oséias diz, o meu povo é destruído por faltar-lhes conhecimento. Estaria se contradizendo com esse texto. Pedro diz, cresçam na graça e cresçam também no conhecimento. Pedro está pedindo para crescer na graça, mas também no conhecimento. Se esse texto estivesse querendo falar isso, Pedro e Paulo estavam em contradição. Então nós devemos assimilar sobre isso daí. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Mais uma vez eu te peço, curta, comenta, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, que vai estar de grande valia. Deus abençoe e até a próxima.